nesta noite. Para isso, nós nos apropriaremos aqui do texto que Paulo escreveu na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amados, Jesus virá para a sua igreja, e isto é um fato que se dará em breve. Mas como sabemos que ele virá? A atual era da igreja em que nós crentes vivemos não tem uma cronologia profética específica como Israel e sua profecia das 70 semanas de anos. Bem, a igreja, ela não tem algo que marque a volta de Jesus Cristo, algo específico, uma cronologia específica para a igreja nesse sentido, como é o caso de Israel, com as 70 semanas descritas em Daniel, capítulo 9, versos 14 a 27. O arrebatamento não é um ato precedido de profecias relacionadas diretamente a ele. Nós, os pré-tribulacionistas, isto é, que entendemos o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, podemos ver que os eventos relacionados a Israel é que servem de referência para identificar o iminente arrebatamento da igreja. Eu quero que você preste bastante atenção antes de você começar a atribuir juízo de valor e tudo mais, não é? O que nós estamos dizendo é que Jesus virá. Isto é o que a Bíblia diz. Todo crente sabe disso. O que nós precisamos entender é que para o arrebatamento não há sinal, não há uma cronologia que marque depois de tempo tal, depois que acontecer tal coisa, Jesus virá. Não existe esta cronologia específica, como é o caso de Israel, não é? Israel com as 70 semanas de Daniel, não é? Descritas lá no livro de Daniel. Então, o arrebatamento da igreja, ele é iminente, tá certo? A palavra iminente, conforme o Dr. Reinhard Sauer, significa um acontecimento que está sempre pairando acima de alguém, constantemente prestes a vir sobre ou alcançar alguém. Assim, a iminência traz consigo o sentido de que algo pode acontecer a qualquer momento. Outras coisas podem acontecer antes do evento iminente, mas nada precisa acontecer antes que ele aconteça.
Se alguma coisa precisa acontecer antes de determinado evento ocorrer, tal evento não é iminente. Em outras palavras, a necessidade de que algo ocorra antes destrói o conceito de iminência. Então, esta doutrina da iminência da volta de Cristo, ela é muito interessante. Ela nos diz que não pode haver sinal de um evento iminente. Se este evento tem sinal, ele deixa de ser iminente. E a volta de Jesus, e nós sabemos que a volta de Jesus se dá em duas fases, não é? Nesta primeira fase, que é o arrebatamento, não há sinal para isto. Depois de sinal tal, depois que a terra tremer, no ano tal, Jesus vem 5 minutos depois. Não existe esta cronologia, tá certo? É isso que nós estamos dizendo a você, explicando a você. Por isso é que a palavra de Deus nos recomenda que fiquemos atentos, vigiando sempre, pois não sabemos quando Jesus arrebatará a sua igreja. Aí você pode estar pensando aí do outro lado, mas a Bíblia não fala de guerra, rumores de guerra, tremores de terra. Tudo isso diz respeito à segunda vinda de Jesus Cristo. A segunda vinda ou a segunda fase da sua vinda, que é quando ele virá em glória. Para o arrebatamento não há sinal. Nós nos baseamos em quê? Ora, se estes eventos que precedem a volta de Jesus em glória já estão acontecendo, significa dizer que nós estamos vivendo o mesmo momento, a qualquer momento Jesus poderá vir. Porque para um evento que vai acontecer 7 anos depois da volta de Cristo ou do arrebatamento da igreja, não é? Porque a volta de Jesus em glória virá ou acontecerá 7 anos depois do arrebatamento. Aí pode contar, Jesus veio hoje, a pessoa conta daqui a 7 anos, Jesus volta em glória, não é? Então, este evento aí da sua vinda em glória, este sim, é precedido de muitos eventos, de guerras, rumores de guerra, tremores de terra, não é? Grandes catástrofes, porque aí dentro desses 7 anos estão os anos que Daniel falou, e também dentro desses 7 anos estão aquelas taças, não é, que serão derramadas sobre a terra. Então todos esses eventos, os ais que o Apocalipse nos fala, tudo isto vai acontecer dentro destes 7 anos, não é? Então todo este aparato, não é, antes da vinda de Jesus em glória, mostram que ele virá. Mas para o arrebatamento, nós não temos uma cronologia específica. O que a Bíblia nos diz é que nós devemos estar preparados. Não é? Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Só para adiantar sobre essa questão, algumas pessoas dizem que ninguém vai morar no céu. Não é? Mas olha o que Paulo escreve aqui em Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 4:5 vai dizer: perto está o Senhor. 1 Tessalonicenses 5:6 vai nos dizer: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vejam que todos esses textos que acabamos de ler da Sagrada Escritura não está dizendo ele vem em tempo tal, está nos dizendo preparem-se, vigiem, estejam atentos. A primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, verso 14, vai dizer ainda que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, no capítulo 2, verso 13, vai dizer:
aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tiago, capítulo 5, verso 7, daí em diante vai dizer: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, pois a vinda do Senhor está próxima, eis que o juiz está às portas. 1 de Pedro 1:13 nos diz: por isso, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Judas, verso 21, vai dizer: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Apocalipse, capítulo 3, verso 11, não é? Também o capítulo 22, versos 7, 12 e 20, vai nos dizer: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vejam que todos esses textos estão relacionados ao arrebatamento. Uma palavra, não é, que nos adverte a estarmos preparados, atentos, vigilantes. Apocalipse 22, 17 e 20, vai dizer: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Queridos irmãos, cabe a nós, que somos a igreja do arrebatamento, que esperamos, que declaramos crer, que declaramos que somos igreja do Senhor, que declaramos pertencer ao Senhor, que nós estejamos atentos. Nós estamos vendo muitos irmãos, não é, falando aí desta pandemia no mundo, e isto é um sinal, sim, da vinda de Jesus, mas já é sinal que prenuncia a sua vinda em glória. Não é um sinal específico do arrebatamento. Nós só ficamos mais atentos. Nós que estamos esperando o arrebatamento da igreja, só ficamos mais atentos pensando: se estes eventos que tratam da vinda dele em glória já estão acontecendo, o que dirá o arrebatamento? Não é? Então, nós ficamos mais atentos, nos aproximamos mais do Senhor, rogamos a sua misericórdia, e nós ficamos ali quebrantados na presença do Senhor nosso Deus. A vinda de Jesus. A sua vinda. Sabemos que este advento se dará em duas etapas, em dois momentos distintos. Na primeira etapa, invisível para o mundo, experiência única e intransferível para os salvos. Você compreendeu? Muita gente faz confusão. Uma hora diz que todo olho verá, outra hora diz que ninguém vai ver. Essa coisa é muito complicada. Não, não é complicado. É que este evento se dará em duas etapas, em dois momentos distintos. Na primeira etapa, invisível, somente a igreja. Somente a igreja. Vejam que depois que Jesus ressuscitou de entre os mortos, você já percebeu isto na Bíblia? Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele não apareceu mais senão para a igreja. Alguém pode pensar assim: mas o arrebatamento só para a igreja, quer dizer que só os crentes vão ver isso? Exatamente como foi a sua ressurreição. Nós não temos nenhum relato bíblico que Jesus apareceu a uma multidão conversando com eles e tal. A multidão que aparece quando ele vai subindo para o céu, e a Bíblia diz quase 500 irmãos, aqueles eram 500 irmãos, 500 crentes.
A igreja ali representada. Jesus não estava mais assentado lá como ele fazia, assentado no meio-fio, conversando com as pessoas lá na feira. Jesus não apareceu mais naquela aglomeração, andando pela rua. Não, ele apareceu a Pedro, apareceu a Maria, apareceu às mulheres, apareceu aos discípulos quando eles estavam reunidos, não é? Aí depois apareceu quando os 11 estavam reunidos, porque na primeira Tomé não estava. E aí todo mundo diz: Tomé, o Senhor ressuscitou. Tomé, ele esteve aqui conosco. Ele disse: eu só acredito se eu ver e colocar a minha mão no lugar onde ele foi ferido. E aí Jesus aparece outra vez. Agora eles estão os 11. E o Senhor diz: chega aqui, Tomé. E ele já vem nervoso. Ele diz: fica tranquilo, põe a tua mão aqui. E ele diz: Deus, Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse: porque você viu, você creu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bendito seja o Senhor. Isto me inclui, porque eu nunca vi o Senhor face a face. A maioria dos crentes nunca viram Jesus face a face, mas nós cremos e por isso somos bem-aventurados. Então, desde que Jesus ressuscitou, ele só apareceu para os crentes, bendito seja Deus. Apareceu a Paulo para convertê-lo, louvado seja o Senhor. Mas como dantes, não. Depois que ele ressuscitou, só a igreja o viu, louvado seja o Senhor. E quando ele voltar, será invisível para o mundo, somente a igreja o verá. E não é todo mundo que se diz crente, são aqueles que são verdadeiramente crentes. Não é todo mundo: eu estou na igreja lá, eu sou crente. É uma bênção, declarar que é crente já é uma grande coisa. Mas vão subir os que estarão preparados naquele instante, e será invisível para o mundo. Experiência única e intransferível para os salvos, conforme o texto que lemos. E na segunda vez, ou na segunda etapa da sua vinda, será visível, 7 anos depois do arrebatamento, e todo olho o verá, visível a todo mundo, para a destruição dos inimigos do Senhor e dos inimigos do seu povo de Israel, e para a implantação do milênio de paz na terra. Veja o texto que nós lemos, que fala do arrebatamento da igreja. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos. Está falando de qual evento aqui? Do arrebatamento. Nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos. Veja que Paulo, ao escrever aqui, ele tem esta esperança de ser arrebatado, de não morrer, de ser arrebatado, sem passar pela morte. Ele diz: nós, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aí nós vamos ainda para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados.
é muito interessante a gente ainda ouvir crente que já entregou sua vida a Cristo, a gente ouvir alguns irmãos dizerem: a morte é caminho de todos nós. Irmão, um crente salvo não usa essas palavras. Um crente salvo não diz que a morte é caminho de todos. Está lá no velório e aí olha para a pessoa lá que está morta e diz: esse é o caminho de todos nós. Não, a Bíblia diz que nem todos. Fique com a Bíblia. Fique com a palavra de Deus. Fique com o que a Bíblia diz. Ela diz que nem todos morreremos. Ora, se Jesus voltar agora, se Jesus vier até as nuvens para arrebatar a igreja agora, você vai ter que morrer? Não, você será só transformado conforme a palavra de Deus, não é? Seu corpo será transformado, você não vai experimentar a morte física. Você será transformado no momento, num abrir e fechar de olhos, como diz aqui a Sagrada Escritura. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Esse dormiremos é morreremos, mas transformados seremos todos. Está falando dos salvos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A palavra arrebatamento traduz a palavra grega harpazo, que significa dominar por meio da força ou capturar. Essa palavra é usada 14 vezes no Novo Testamento, não é? De várias maneiras diferentes. Algumas vezes o Novo Testamento usa harpazo com o sentido de roubar, arrastar ou carregar para longe, conforme Mateus 12, 29, João 10 e 12. Também pode ser usada com o sentido de levar embora com o uso da força, conforme João 6 e 15, 10, 28 e 29, Atos 23 e 10, Judas 23. No entanto, para nossos propósitos, um terceiro uso é mais significativo. Diz respeito ao Espírito Santo, levando alguém de um lugar para outro. Encontramos esse uso em 4 ocorrências. Em Atos 8 e 39, quando fala de Filipe. Em 2 Coríntios 12, 2 e 4, que fala de Paulo. Em Apocalipse 12, 5, não é? A filha da mulher na luta contra o dragão. E, por último, 1 Tessalonicenses 4, 17, nós os salvos. Esse último uso é ilustrado em Atos 8, 39, quando Filipe, ao completar o batismo do oficial etíope, é arrebatado e divinamente transportado do deserto até a cidade costeira de Azoto. Mas aí há muitas contestações, muitas ideias. Queridos, fiquemos com a Bíblia. A Bíblia diz que o Espírito arrebatou Filipe, tirou ele de lá e botou para outro lugar. Está certo? É isso que a Bíblia diz. Tirou ele lá do deserto e colocou lá na região costeira de Azoto. De modo semelhante, será assim a igreja, num momento levada da terra para o céu. Louvado seja o Senhor. Os espíritos dos santos que estão no paraíso serão trazidos por Jesus para receberem seus corpos glorificados, conforme 1 Tessalonicenses 4,14, que vai nos dizer: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Olha, irmãos, essa questão dos que morrem, onde eles estão, não é? Alguns creem que eles ficam lá na sepultura. Sim, os corpos estão lá, mas o espírito dessas pessoas estão no paraíso.
Cremos, muito embora haja muita contestação de várias correntes teológicas, que Cristo levou ao céu o cativeiro, conforme Efésios 4:8. O que é que diz Efésios 4:8? Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, ele não levou alguns cativos do cativeiro, ele levou foi o cativeiro inteiro. Ele levou a prisão com todos os presos que estavam lá. Entende? Sobre Efésios 4:8, Weine escreve o seguinte, sobre cativeiro. A palavra aishimalontos, literalmente aquele pego pela lança, formado de aish, lança, e alontos, adjetivo verbal derivado de alunai, ser capturado. Por conseguinte, denota cativo, conforme Lucas 4:19. Aishimalôncia significa cativeiro, o substantivo abstrato em contraste a aishimalontos, não é? O substantivo concreto é encontrado em Apocalipse 13, verso 10 e Efésios 4:8, onde diz: levou cativo o cativeiro. Uma multidão de cativos. Parece ser uma insinuação à procissão triunfal com a qual uma vitória era celebrada, na qual os cativos tomavam parte de sua formação, conforme está escrito lá em Juízes capítulo 5, verso 12, onde está escrito assim depois da grande vitória: desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva em cativeiro os teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. O verbo aishmalontem significa ser prisioneiro de guerra. Fazer prisioneiro de guerra é uma outra possibilidade. O último significado é o último ou único usado no Novo Testamento, que é o caso de Efésios 4:8, que denota também levar conduzindo cativo. Olhe, quando os guerreiros ganhavam as suas batalhas, eles traziam os cativos. Era honroso, era glorioso para o grande guerreiro que venceu a batalha trazer cativo aqueles que ele conquistou. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus, então, faz isto para ser glorificado ainda mais. Ele é o grande campeão de Deus, é o nosso campeão, é aquele que venceu por nós, e ele então entra gloriosamente, levando os cativos com ele. Louvado seja o nome do Senhor. A citação feita pelo apóstolo Paulo é a do Salmo 68, verso 18, que diz: tu subiste ao alto, levando os teus cativos, recebeste dons dentre os homens, e até dentre os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. E é provavelmente uma expressão convincente para se referir à vitória de Cristo mediante a sua morte sobre os poderes hostis das trevas. Uma sugestão alternativa é que na ascensão Jesus Cristo transferiu os santos remidos do Antigo Testamento e do Sheol para a sua presença na glória. Isto é, Cristo, ao ressuscitar, levou o seio de Abraão, levou o paraíso com todas as almas que nele estavam para o céu. Quando da passagem de Lucas 16, 19 a 31, que fala do rico e Lázaro, vemos que mesmo que Lázaro estivesse num lugar agradável, num lugar bom, aprazível, um paraíso, aquele lugar era uma prisão. Era de fato um cativeiro, pois os que estavam lá não podiam sair.
E ele dá testemunho disso. Abraão diz, olha, os que estão aqui não podem ir para lá, e os que estão lá não podem vir para cá. Era cativeiro aqui e cativeiro lá. Os que estavam no paraíso ou seio de Abraão também estavam na condição de cativos. E os que estavam no sofrimento, na mesma condição de cativos, só que em lugares bem distintos e em situações completamente adversas. Quando Jesus ressuscita, ele leva esse cativeiro, o paraíso, o seio de Abraão. Veja que ele leva o cativeiro, é o que Paulo diz. Levou o cativeiro. Quando as pessoas morrem hoje, elas não vão direto para o céu, desfrutar da água da vida, tomar banho no rio da vida, comer já um pouco do fruto, que dá lá um fruto por ano. Não. Ou um fruto por mês, 12 por ano. Não, ninguém. Aí alguém já está procurando um lugar onde vai assentar-se à mesa. De jeito nenhum. Não tem ninguém ainda desfrutando das delícias do céu. Os que morrem vão para o céu, mas ficam guardados no paraíso. Ninguém está desfrutando de coisa alguma do céu propriamente. Continuam naquela prisão. É uma prisão gloriosa já. É uma prisão já muito maravilhosa. Não é? Ninguém sofre mais. Um lugar aprazível. Um paraíso mesmo. Mas ninguém sai de lá ainda. Tá certo? Então, não há controvérsia. Vou dizer-lhes ainda mais. Nesta passagem de Lucas 16, 19 a 31, vemos que Lázaro, ainda que ele estivesse, como já falei, num lugar aprazível como o paraíso mesmo, era uma prisão e ele não podia sair. Os que morrem em Cristo vão para o paraíso que está no céu, isto é, seu corpo está na sepultura, aguardando o arrebatamento da igreja, enquanto seu espírito é recebido no paraíso. Louvado seja Deus. Não há aí nenhuma controvérsia quanto ao arrebatamento. Pois Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 14, ele vai dizer: Jesus trará em sua companhia os que dormem. De onde eles virão? O texto deixa claro que é do mesmo lugar de onde Cristo está vindo, o céu. Quando Jesus vier, trará os espíritos que estão lá presos no paraíso que está no céu. Virão com ele, bendito seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que nós já temos um espírito novo, um coração novo. O que é que nos falta? Um corpo novo. Temos uma mente nova, nós temos um espírito novo, mas nós não temos um corpo novo. Já imaginou se todo mundo que recebesse Jesus como Salvador pela fé, crendo de verdade, recebesse logo um corpo glorioso? Ficaria fácil de todo mundo saber. Então vamos lá, porque é assim mesmo. Não. A gente recebe Jesus como Salvador. Se é uma senhora já com seus 80, 90 anos, toda enrugadinha, um senhor todo enrugadinho de 100 anos, ele vai continuar assim. Aceitou Jesus, o espírito agora é novo, uma mente renovada, mas o corpo continua velho. Então, o que nós estamos precisando agora é de um corpo novo. Os espíritos estão lá, no paraíso, felizes, louvando a Deus, glorificando a Deus e esperando o grande e glorioso momento do arrebatamento, quando Jesus os trará com ele. Para quê?
para receber em seus corpos, bendito seja o nome do Senhor. E eu que estou vivo, serei transformado em um corpo semelhante ao corpo de Jesus ressuscitado. E então os que morreram em Cristo ressuscitam, recebem seus corpos, já é um corpo glorioso, e esperam a gente nas nuvens. Nós seremos transformados também pelo poder de Jesus Cristo em corpos gloriosos. Nos reuniremos com eles entre nuvens e nós seremos recolhidos pelo Senhor para a sua glória. Aí sim, todos nós desfrutaremos juntos das delícias do céu. Louvado seja o Senhor. E o paraíso ficou vazio. Agora aquele lugar que estava cheio de gente lá esperando, cheio das almas dos salvos que esperavam, ficou vazio, porque agora estamos juntos, corpo, alma e espírito, corpo glorioso, corpo maravilhoso, corpo que o Senhor Jesus nos deu para nós habitarmos o céu para todo sempre. Bendito seja o santo nome do Senhor. Não há nenhuma dificuldade quanto a isso. O texto deixa claro que aqueles que virão do céu com o Senhor, serão trazidos para receber em seus corpos. E aí a palavra de Deus vai nos dizer a respeito agora do outro momento. Eu não quero falar agora com você sobre o pós-arrebatamento. Seremos arrebatados, mas vou deixar aqui uma palavra. Seremos arrebatados, iremos para o tribunal de Cristo. Esse tribunal não é para ser condenado, descer do céu. O Senhor foi lá e não deu certo, manda ele de volta. Nada disso. Não, chegou ao céu, está seguro. Já estamos em um corpo glorioso. E esse julgamento é para quê? Para recebermos galardões, não é? Receber coroa, tudo mais. Depois daí, nós iremos para o grande banquete das bodas do Cordeiro. Aí é só festa, não é? E nós estaremos assentados à mesa do banquete, ao lado de Abraão, Isaque e Jacó, não é? Os patriarcas do Antigo Testamento, os apóstolos de Jesus Cristo, a igreja, não é? Do princípio, do primeiro século, nossos irmãos que foram estraçalhados pelos leões, nós iremos reencontrá-los lá, não mais feridos, não mais feios como morreram, não, mas em um corpo glorioso, e nós saberemos quem é quem. Eu acho interessante algumas pessoas dizerem, lá no céu ninguém vai se reconhecer, pois o céu seria o lugar pior do mundo. A alegria do céu, querido, é eu poder olhar você, é você poder me olhar, e nós juntos olharmos o nosso Deus face a face. Bendito seja o seu santo nome. Esta é a grande alegria. A nossa mente não será essa mente limitada. Quando a gente olhar Abraão, ninguém vai precisar apresentar, olha, esse aqui é Abraão, esse é Adão, esse é Isaque, esse é Jacó, olha aquele ali. Não vai ser preciso. Nós saberemos. Na hora que você olhar Abraão, você vai dizer, aquele é Abraão. Não é? Na hora que você olhar Paulo, você vai saber que é Paulo. Na hora que você olhar Lucas, vai saber que é Lucas. Na hora que você olhar Mateus, vai saber que é Mateus. Na hora que você olhar Jesus, esse é inconfundível. E quando ele nos levar ao trono do Pai, e você poder olhar assim, face a face, o Pai, e toda a sua glória e os seus santos anjos, irmão, é uma glória que nós não podemos trocar por nada desta vida. Não há riquezas que possa pagar isso. Não há glória humana que possa pagar isso, que nós possamos trocar. Não, o que tem reservado para você é tão glorioso, é tão maravilhoso.
A alegria de você olhar os seus entes queridos que já passaram para a eternidade, seu vovô, sua vovó, seu pai ou sua mãe, aquele tio, aquele amigo, aquele parente que morreu servindo a Deus, morreu na presença de Deus, e você poder revê-lo lá e dar-lhe um abraço e saber que nunca mais vocês serão separados. Bendito seja o Senhor, e que nós habitaremos com o Senhor para sempre. Você está preparado para isso? Você não está perdendo tempo com outras coisas. Você não está jogando fora o seu precioso tempo, o tempo de servir a Deus, o tempo de se apegar mais ao Senhor. Este dia está muito próximo. Jesus está mesmo voltando. Isso não significa que ele já saiu lá do céu e está vindo, não. Não é isso que significa. Significa que em breve, muito breve, ele vai chamar a sua igreja para si. E será invisível. Somente os crentes saberão disso. As pessoas darão conta da falta do crente, do vizinho, da vizinha crente, do empregado crente, do patrão crente. Sentirão falta do amigo crente. Uma lista vai ser colocada nas delegacias, nas ruas, em todos os lugares, para tentar encontrar estas pessoas. Nunca mais serão encontradas, porque foram levadas para estar com o Senhor para sempre. E é para o céu que Jesus vai arrebatar a sua igreja. Então, vamos ver a segunda parte da sua vinda. A primeira parte, invisível, arrebatamento, tirados daqui com força. Este mundo, depois que a igreja sair daqui, não vai mais prestar. Se com a presença da igreja aqui, com a presença do Espírito Santo aqui, as coisas já não estão boas, quando Jesus chamar a igreja, que ela sair daqui, que o Espírito Santo for junto, porque o Espírito Santo só está aqui por causa da igreja. O Espírito Santo não está aqui por causa das belezas do Rio de Janeiro, por causa das belezas de outros países, não. O Espírito Santo só está aqui. O único interesse do Espírito Santo aqui é a igreja de Jesus Cristo. Sou eu e você. É a única coisa que faz o Espírito Santo permanecer nesta terra. Você acha que o Espírito Santo está aplaudindo o Carnaval do Rio? Você acha que o Espírito Santo aplaude a prostituição, aplaude ideologia de gênero? Não. O Espírito Santo suporta tudo isso por causa da eleita, por causa da noiva que está aqui. É só por nossa causa que o Espírito Santo está aqui. Mas quando a igreja sair daqui, bendito seja o Senhor, o Espírito Santo vai levá-la, apresentá-la ao seu Senhor, ao Senhor Jesus Cristo, e nós seremos então recebidos pelo noivo. Bendito seja Deus. Esse mundo não vai prestar mais. Depois do arrebatamento, 7 anos depois, será então a vinda dele em glória para todo mundo ver. Apocalipse 1:7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Olha o que o texto diz: e todas as tribos da terra se lamentarão. Quando olharem o Senhor descendo em uma nuvem, a minha mente limitada não consegue nem imaginar este momento. Por mais que eu tente imaginar quão vai ser glorioso, como vai ser tanta glória, não dá para a minha mente limitada abarcar toda a glória que será naquele momento, quando Jesus aparecer, aleluia, nas nuvens do céu. As câmeras de todo o mundo estarão voltadas para este evento, e todos estarão filmando, os celulares estarão vendo, as pessoas estarão vendo no celular, no
tablet, na televisão em casa, vai ser transmitido ao mesmo tempo para todo mundo, e o Senhor descendo em glória. Sabe quem estará lá? A igreja que Ele arrebatou. Nós viremos com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando os povos da terra olharem o Senhor Jesus Cristo em glória, eles vão se lamentar, e já vão começar a chorar e se lamentar, porque sabem que o seu fim chegou. Porque Jesus vem para livrar Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda sobre a sua vinda em glória, Mateus 24, 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe disseram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Veja que não é do arrebatamento, é da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Louvado seja Deus. A sua segunda vinda, ou a segunda etapa da sua vinda, será precedida de todos estes sinais. Só para lembrá-los a respeito de para onde as pessoas serão arrebatadas, muitos negam que os salvos vão morar no céu e espalham seus ensinos, confundindo a mente e o coração de milhares. Porém, saiba que é para o céu que Jesus levará a sua igreja, pois foi para o céu que Jesus foi. Observe Marcos 16, 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Lucas 24, 51 diz: e aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou dele e foi elevado ao céu. E ainda em Apocalipse 22, 3, diz: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Onde está esse trono? No céu. Até mesmo os salvos na grande tribulação irão para o céu. Apocalipse 7, 9. Daí em diante vai dizer: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre, amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram
saíram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Veja ainda Mateus 5:12, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ainda João 14:3, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 17:24 diz, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então é para o céu que vamos, é para estar com o Senhor todo o tempo que somos salvos. Ele nos arrebatará para o céu de glória. Bendito seja o seu santo nome. A grande ceia será no céu de glória. O grande momento de contemplarmos a Deus face a face no céu de glória. Nos assentaremos no trono com Jesus, porque esta é uma promessa aos vencedores. Ele disse, ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então é para o céu, igreja, que nós iremos, é para o céu. Bendito seja o Senhor. Trabalhemos por isto. Não vamos dar espaço ao inimigo, mas vamos servir a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Aleluia! E vamos estar preparados, atentos, porque não sabemos o dia e nem a hora, e nem tem aviso para o arrebatamento. Então, queridos, só não iremos morar no céu se sairmos da presença de Deus, pois Jesus foi para o céu e brevemente virá nos buscar, mas somente levará os fiéis e não levará os que são cristãos só de nome. Os acontecimentos mundiais mostram que a vinda de Jesus está próxima. Então, o arrebatamento está bem próximo no seu cumprimento literal. Guardemos esta palavra em nosso coração. Vivamos o momento de servir ao Senhor. Vivamos cada instante da nossa vida preparados, porque a trombeta soará, e quando nós menos pensarmos das nossas atividades, quando nós nos olharmos, já estaremos em um corpo glorioso, subindo em direção às nuvens do céu, aonde nos espera o nosso Senhor, para nos conduzir pelos portais da glória. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, que esta palavra fique guardada em seu coração, e que a vigilância seja permanente e constante em nossa vida. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Nós vamos louvar a Deus com mais alguns hinos e já estaremos orando pelos pedidos de oração.